Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal SD Engenharia. E nesse vídeo, pessoal, eu vou falar para vocês como que a gente faz para dimensionar um sistema multi-split da LG. Ontem a gente realizou uma live no nosso Instagram e esse vídeo ele tem como intuito, fazer um breve resumo de tudo que a gente abordou na live e também ficar disponível aqui para vocês pesquisarem futuramente. Bom, se você ainda não segue nas nossas redes sociais, vou deixar o Instagram aqui na descrição do vídeo. E lá a gente está sempre postando nosso dia a dia, dando dicas. Talvez seja um local para você ter um contato melhor, com a nossa equipe, comigo, e tirar suas dúvidas, tá? Então, para a gente não perder tempo, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre como dimensionar o sistema multi-split da LG. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é um sistema multi-split, E é algo bem simples, pessoal. O multi-split é uma tecnologia que permite que a gente faça a conexão de diversas unidades internas, que no caso são as evaporadoras, em uma única unidade externa, que a gente chama de condensadora. No caso da LG, a gente tem a possibilidade de conectar até 5 evaporadoras em uma condensadora, beleza? Então, isso é muito importante. Se vocês observarem aqui nessa foto, a gente tem uma primeira condensadora, que seria um bi-split, Então, a gente tem duas tubulações chegando aqui, ou seja, são duas unidades internas conectadas, e aí a gente vai chamar de bi-split. Já nessa segunda foto, aqui não sei se vocês conseguem observar, mas a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos de conexão, ou seja, a gente tem um penta-split. Então, a gente sempre vai nomear o equipamento de acordo com o número de conexões. Se são duas, é um bi-split. Se são três, um tri-split. Se são 4, um quadri-split. E se são 5, um penta-split. Então, essas são as possibilidades que a gente tem hoje no sistema multi-split da LG. Beleza? Então, o máximo são 5 unidades internas para uma unidade externa. E nesse caso, a gente vai ter um penta-split. Mas qual que é a vantagem desse equipamento? A gente precisa entender, pessoal, que cada vez mais os prédios, os apartamentos, os ambientes comerciais, eles estão sendo construídos com uma área técnica menor. Então, você tem menos espaço para você alocar suas condensadoras, as suas unidades externas. Então, isso cada vez mais vai fazer a utilização do multi-split ela ser vantajosa, porque ela necessita de um espaço menor. Então, por exemplo, se você analisa um penta-split, em vez de você ter 5 condensadoras na área técnica, você vai ter apenas uma, Então, você vai ter um espaço menor. Logicamente, esse espaço que você economizou na área técnica vai sobrar em espaço útil para você utilizar dentro do seu apartamento ou dentro do seu ambiente comercial, beleza? E o segundo ponto é que o sistema multi-split ele é um equipamento 100% inverter. Então, tanto o compressor quanto os ventiladores da unidade interna e externa, eles são motores inverter. Então, eles conseguem também fazer a modulação de funcionamento para poder tornar esse equipamento muito econômico. Então, o sistema multi-split ele é 100% inverter. Ele possui diversos dispositivos de proteção e otimização para que ele seja um equipamento muito econômico. A gente vai ver que ele tem uma inteligência muito legal. Ele consegue observar como que está o ambiente, qual que é a demanda real de carga térmica daquele ambiente, e ele também possui válvulas de expansão eletrônica que vão fornecer para cada evaporador a quantidade exata de fluido refrigerante que aquele ambiente está precisando, E logicamente isso vai trazer uma economia de energia muito grande, beleza? Outra vantagem também a gente pode analisar no âmbito das reformas e de instalações elétricas é que ao contrário de um sistema unitário, se você tivesse 5 equipamentos, você teria que sair com 5 circuitos elétricos do quadro de distribuição para alimentar esses 5 equipamentos, Então, com o sistema multi-split, você precisa apenas de um ponto elétrico para alimentar a condensadora e com isso você consegue interligar as 5 unidades internas tranquilamente, Então, essa é uma vantagem, uma economia muito grande. E para quem tem medo de fazer a instalação, não precisa ter medo algum, porque os procedimentos que a gente faz para fazer a instalação de um sistema individual são os mesmos, Então, você precisa fazer pressurização, verificar que o sistema está totalmente estanque, fazer o processo de vácuo, estabilizar abaixo de 500 microns para você poder fazer a instalação do sistema multi-split.
não tem diferença nenhuma. No caso da LG, você não precisa fazer nenhum tipo de endereçamento. Então, a partir do momento que você passou as tubulações, instalou a unidade interna, instalou a unidade externa, fez o procedimento de estanqueidade, né, pressurização, fez o procedimento de vácuo, fez a interligação elétrica corretamente, você já pode energizar o equipamento e ele vai funcionar perfeitamente sem necessidade de você fazer, né, algum procedimento de endereçamento ou chamar porventura, né, a fábrica, né, o fabricante para poder fazer o startup do equipamento. Qualquer profissional que faça esses procedimentos corretos, ele pode sozinho fazer o startup do sistema multisplit da LG, beleza? E para finalizar, pessoal, essa questão de vantagens, a gente tem a questão da simultaneidade. Então a gente vai ver que é uma tecnologia que está presente no multisplit e também no VRF. No próximo slide eu vou comentar um pouco mais sobre isso com você, beleza? E só para a gente não esquecer, tem um detalhe importante também, é que o sistema multisplit ele pode ser utilizado também, né, tem equipamentos do modo quente e frio. Só que você precisa utilizar ou só no modo quente ou só no modo frio. Você não consegue fazer, né, por exemplo, uma evaporadora trabalhar no modo quente e a outra evaporadora trabalhar no modo frio. Se você fizer isso, você vai gerar um código de erro e o equipamento ele não vai funcionar. Então você precisa sempre utilizar no mesmo modo, tá, de operação. Vamos lá, então vamos entender o que seria essa questão da simultaneidade, tá? A simultaneidade, pessoal, ela é uma tecnologia presente nos equipamentos multisplit e também no VRF, tá? E a gente vai ver que essa tecnologia permite a gente interligar mais potência de evaporadoras, ou seja, unidades internas, do que a potência máxima que a condensadora suporta, né? Tendo em vista que quando a gente analisa, por exemplo, um apartamento, você tem diversos quartos, você tem ambientes sociais, por exemplo, a sala, uma área gourmet. Nem todos esses ambientes eles são utilizados de maneira simultânea, ou seja, ao mesmo tempo. Então, a gente consegue acoplar mais unidades internas em uma única unidade condensadora para que esses equipamentos eles sejam utilizados de forma inteligente. Eu sei que pode ficar um pouco confuso e para isso a gente trouxe um exemplo aqui. Vamos pensar que a gente tem um apartamento, tá? Que você tem, eu só fiz uma planta simplificada, tá? Imagine que você tem 2 quartos e você tem uma sala, tá? E aí você fez o cálculo de carga térmica para esses ambientes e você verificou que o quarto 1 e o quarto 2, eles precisam de um equipamento de 9.000 BTUs, tá? Agora, a sala de jantar e estar, ela precisa de um equipamento de 18.000. Qual que seria, né, o caminho convencional se você fosse utilizar um sistema unitário? Você ia comprar 2 equipamentos de 9.000 BTUs para os quartos e um equipamento de 18.000 BTUs para a sala. Esse seria, né, uma situação onde você teria 3 condensadoras, você teria mais espaço sendo ocupado, tá? Você teria o consumo elétrico dos 3 equipamentos separados, tá? Você teria mais espaço, né, ali útil, né, que você teria que empregar para essas instalações. Agora, uma segunda opção seria você fazer o seguinte: comprar um equipamento tri-split, tá? E olha só que interessante, o equipamento tri-split ele vai ter uma única condensadora e você vai poder acoplar as 3 evaporadoras ao mesmo tempo. Só que olha só que interessante, esse exemplo que eu estou dando para vocês é um tri-split de 24.000 BTU por hora, ou seja, a condensadora ela consegue fornecer 24.000 BTU por hora de capacidade. Porém, você consegue conectar até 36.000 BTUs, que é o exemplo que a gente está dando aqui. Se você somar 18 com 9 vai dar 36, tá? Então, esse equipamento você consegue conectar até 36, só que ele fornece no máximo 24, entendeu? Então, se você precisasse, né, de 36.000 BTUs, ele não iria conseguir atender ao mesmo tempo 36.000 BTUs. Ele vai atender ao mesmo tempo 24.000 BTUs. Isso vocês precisam ter em mente, tá? Então, o 24.000 BTUs é a capacidade máxima da condensadora e a capacidade de conexão dela é até 36.000 BTUs. Mas qual que seria a vantagem disso, né? Imagina que você tem uma única condensadora, onde essa condensadora ela tem a capacidade de 24.000 BTUs. Pensa que agora você está ali na parte da noite, está todo mundo utilizando a sala de jantar. Então, você tem um equipamento de 24 e ele está fornecendo 18, né, para aquele ambiente. Então, ele vai se tornar um equipamento bem econômico, porque está sendo utilizado uma capacidade menor do que ele tem, né, de capacidade máxima. Então, nesse momento, ele já vai se tornar,
né, um equipamento muito econômico. Agora pensa comigo, né? Pensa que uma das pessoas que está ali naquele ambiente resolve dormir, tá? Então vai começar a utilizar um desses quartos. Nesse momento, a condensadora ela já está reduzida a sua capacidade. Ela já não está nem fornecendo mais 18.000, porque o ambiente já está climatizado, ela já diminuiu a potência dela para poder, né, entregar somente o que o ambiente precisa para manter a temperatura. Então agora o sistema multi-split ele vai começar a empenhar forças para climatizar o quarto que vai ser utilizado. Tá? Então você vai ter no máximo 24.000 BTUs para você fazer essa divisão aqui entre a sala, que já está climatizada e precisa manter a sua temperatura, e o quarto que vai começar a ser utilizado agora, beleza? Então o equipamento ele vai fazer essa modulação inteligente. Agora, em um segundo momento, imagine que agora o resto das pessoas, né, terminou ali de fazer o que estava fazendo na sala e agora todo mundo vai dormir. Então você vai desligar o equipamento da sala e agora você vai utilizar somente o equipamento dos quartos. Então você vai ter novamente 18.000 BTUs de carga térmica, tá? Para um equipamento de 24.000 BTUs. Ou seja, você vai ter um equipamento que vai funcionar com uma carga parcial. Logo, ele vai ser um equipamento muito eficiente, muito econômico. E esse equipamento, ele consegue, né, fazer essa adequação de carga térmica de acordo com o uso desses ambientes. Entendeu? Então, o que é a simultaneidade? É você estudar quais ambientes vão ser usados de forma simultânea. Então, é necessário estudar os ambientes para determinar o equipamento ideal. Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, os clientes eles não precisam utilizar no mesmo tempo 36.000 BTUs, porque ou eles vão estar na sala ou eles vão estar no quarto, entendeu? Então você não precisa comprar um equipamento de 36, você pode comprar um equipamento de 24, só que ele permite que você conecte até 36 justamente para você ter essas possibilidades que eu expliquei aqui, que ele possa fazer essa modulação inteligente, tá? E fornecer exatamente o que o ambiente está precisando. Então, essa é a principal vantagem do sistema multi-split, né? Você conseguir conectar mais unidades internas do que a unidade externa. Ela pode te fornecer, tendo em vista que ela vai fazer essa modulação inteligente de acordo com o uso dos ambientes, beleza? Então, para a gente dimensionar um equipamento multi-split, a gente precisa primeiro conhecer quais são os equipamentos disponíveis no mercado, tá? Estudar o uso dos ambientes naquele determinado local que você está fazendo o projeto, tá? E selecionar o equipamento ideal, beleza? Então eu vou abrir aqui para vocês, né, um catálogo. Na verdade eu vou explicar para vocês como que a gente faz para achar esse catálogo aqui primeiro. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui no Google, tá? E vocês vão escrever Multi Inverter LG. E aí vocês vão entrar no site da LG para vocês terem acesso a esse catálogo aqui, ó. Então vai estar escrito aqui, ó, Multi Inverter, tá? Vocês vão acessar esse campo aqui, aí ele vai pedir para você aceitar os cookies. E aí você vai descer aqui nesse navegador e aqui embaixo você tem todas as informações, tá? Necessárias para você fazer, né, a seleção do equipamento ideal. Aqui nesse campo vai ter o folheto Multi Inverter de 2023. Você vai clicar e aí você vai fazer o download. Aí quando você fizer o download, você vai abrir esse folheto aqui. Esse folheto, pessoal, deixa eu mostrar para vocês. Eles têm todas as, né, capacidades de equipamento multi-split, tá nessa primeira tabela aqui, e te mostra aqui as possibilidades também de evaporadora. Então, por exemplo, no sistema multi da LG, você tem o cassete uma via, você tem o ar-condicionado Artcool Gallery, você tem o sistema Highwall branco, você tem o sistema Highwall espelhado, né, que seria o Artcool, e você tem o cassete 4 vias. Então você consegue conectar esses 5 tipos de equipamento numa única condensadora. Então olha só a variedade de evaporadoras que você tem. Então qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você verificar com o cliente quais equipamentos ele quer instalar. Vamos supor que nesse exemplo que eu fiz com vocês, né, que são 2 quartos que pedem 9.000 BTUs e um quarto que pede 18, você conseguiu, né, mostrar para o cliente o cassete de uma via e ele achou interessante, né? Então, você vai vir aqui e vai verificar, será que tem cassete de uma via de 9 e de 18? Aí você vai verificar para você não falar bobeira para o cliente também, né? Então aqui, ó, se a gente analisar, a gente tem todas as possibilidades. Então o cassete de uma via, ele tem 9, tá? 12, 18 e 24. Então, a gente já tem equipamentos de cassete uma via com 24.000 BTUs. Então, beleza. Então, você consegue comprar 2 de 9
e consegue comprar, um de 18. Perfeito. Você verificou primeiro se o equipamento que você quer instalar, ele tem as capacidades no sistema multi-split, que pode ser que não tenha, né? Então, vamos supor que você chega para o cliente e fala bem assim, vamos instalar um cassete uma via de 36.000 BTUs. Não tem. Você precisa ter essas informações. Para isso, você tem que consultar esse catálogo aqui. No catálogo tem diversas informações, tem as dimensões do equipamento, para você saber se ele vai caber onde você quer instalar. Tá? Aqui tem as conexões, que são de tubulação. Então, por exemplo, o cassete de uma via de 9 e 12, ele pede conexões de 1/4 e 3/8. Está vendo? Aqui nessa parte de baixo fala para a gente. Já o cassete de 18 e 24, 1/4 e meia. Então, olha só que legal. Beleza? Então, vamos descer aqui. A gente tem, por exemplo, o Artcool. A gente também tem até o de 24. Só que ele também tem o de 7. Então, você tem 7, 9, 12, 18 e 24. Beleza? O raiol convencional, as mesmas capacidades, né? 7, 9, 12, 18 e 24. Aqui o cassete 4 vias, a gente tem de 9, 12, 18 e 24 mil BTUs, beleza? E aqui também tem todas as informações. E se a gente passar para o lado, aqui também tem o Artcool Gallery. Então a gente consegue observar aqui que a gente tem as capacidades de 9 e 12. Então ele não tem a capacidade de 18 e 24 ainda. Então você precisa ter essa informação também para você não passar errado para o cliente, beleza? Então a partir do momento que você determinou quais evaporadoras você vai utilizar, aí você vai ter que fazer o cálculo da simultaneidade. Então, por exemplo, nesse ambiente que eu mostrei para vocês, 9 mais 9, 18, 18 com 18, 36. Então, vocês vão vir aqui nesse catálogo. Aqui está, unidades externas. E aqui tem a capacidade máxima de combinação. Aqui tem 36. Beleza? Então, olha aqui, na parte de baixo mostra qual que é a condensadora. Então, essa primeira aqui é uma condensadora que tem capacidade máxima de 18, tá? Condensadora, mas você consegue conectar até 24. Que seria um equipamento bi-split. Tá vendo aqui? Conexões vezes 2 seria um equipamento bi-split. Agora, se a gente analisar aqui do lado, a gente tem uma bi-split, tá, de 18, tem duas tri-split, uma de 21, uma de 24. A gente tem duas quadri-split, uma de 30 e de 36, e a gente tem um penta de 48. Então, esses são os equipamentos multi-split que a LG tem hoje para poder oferecer para o mercado. Beleza? E aí, vamos lá. Eu falei para vocês precisam analisar o ambiente e fazer a soma. Então, você somou e viu que deu 36, então você vai vir aqui. Qual que é a capacidade máxima de combinação dos multi-split? 36. Então, esse equipamento aqui, ele vai me atender. Aí você tem que analisar, a condensadora ela vai fornecer no máximo 24. Então, será que o cliente ele vai utilizar mais do que 24 mil BTUs ao mesmo tempo? Se ele for utilizar, você não pode utilizar esse produto aqui. Você tem que comprar o próximo produto. Entendeu? Porque você não consegue fornecer mais potência do que aquela condensadora ela possui. Você vai fornecer o máximo que ela aguenta. A não ser que você faça o exemplo que eu dei. Né? Você está num ambiente, né, utilizando uma potência menor, o equipamento ele começa a modular, né, o comportamento dele ali para atender aquele ambiente. A partir do momento que ele climatizou, ele já vai reduzir a capacidade dele e vai sobrar para outro ambiente. Aí sim. Mas são esses equipamentos, são esses fatores que a gente tem que avaliar. Tá? A gente tem que somar as unidades internas, verificar se vai bater com essa capacidade máxima de combinação, tá? E verificar se o uso simultâneo não vai passar da capacidade máxima da condensadora. Deu para entender, pessoal? Tá? Eu espero que vocês tenham entendido, tá, o que eu quis passar nesse vídeo aqui. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários ou me mandar uma mensagem que eu vou ter o prazer de ajudar vocês. Beleza? Então, só resumindo, o sistema multi-split ele é um sistema muito eficiente, muito econômico. Nós precisamos cada vez mais aprender a trabalhar com esse tipo de equipamento, porque a tendência, né, é que as construções que estão sendo realizadas agora cada vez mais tenham menos espaço para a área técnica. Então, a gente vai ter que saber aplicar, instalar equipamentos multi-split daqui para frente, beleza? E a gente precisa saber dimensionar, fazer um estudo de como que esses ambientes do cliente vão ser utilizados, se eles vão ser utilizados todos na mesma hora, né, de forma simultânea, ou se eles vão ser utilizados de forma parcial para a gente poder dimensionar os equipamentos adequados. Então,
dimensionou qual que é a carga térmica do ambiente, verifica se você tem as evaporadoras que você pretende instalar, e aí você faz a soma da capacidade máxima dessas evaporadoras para ver se vai, né, ser compatível com a capacidade máxima de interligação que o equipamento ele permite você conectar. Vou dar outro exemplo. Se você quisesse conectar 40.000 BTUs nesse equipamento aqui, você não ia conseguir. O equipamento ele ia dar um código de erro. Então você tem que fazer essa, né, compatibilização para você não ter um problema na hora de instalar, beleza? Então são esses pontos que eu queria falar para vocês. Eu espero que tenha sido um vídeo assim que ajudou bastante. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com seus colegas, deixa um comentário, curte esse vídeo para a gente poder, né, continuar esse trabalho aqui, beleza? Então agradeço vocês aí, até a próxima, galera.